Olá, muito boa tarde. A gente fala aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos. Daqui a pouquinho vai ter início mais uma sessão. Só que a gente lembra que por conta das restrições da fase emergencial do Plano São Paulo, o horário das sessões foi alterado. Então elas vão começar um pouco mais cedo, a partir das 4 horas da tarde. É claro que isso não muda em nada o rito das sessões, ou seja, nas terças-feiras os vereadores apreciam e votam alguns documentos como requerimentos, indicações, moções e diversos, e tem também o Pinga-Fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para debater e discutir assuntos de interesse público. Nas quintas o trabalho também continua o mesmo, ou seja, votação de projetos de lei, emendas, leis complementares, e, é claro, você acompanha tudo o que está acontecendo durante a sessão ao vivo, aqui pela TV Câmara e também pelo nosso site. É só acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você acompanha a transmissão ao vivo da sessão e ainda também pode conferir notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você acompanha informações em tempo real sobre a sessão e já no nosso canal do YouTube você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e ainda tem à disposição matérias, programas, reportagens produzidos por nossa equipe de jornalismo. Agora a gente vai para um breve intervalo e já retorna com a transmissão da sessão de hoje. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, o vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Tomás Henrique, vereador Roberto Chagas, vereador Zé Luiz, vereador Lino Bispo, vereadora Juliana Fraga, vereador Robertinho da Padaria, vereador Dr. Elton, vereador Marcão da Academia, vereador Renato Santiago, vereadora Amélia Naomi, vereador Rafael Pascucci, vereadora Dulce Rita, vereador Júnior da Farmácia, vereador Marcelo Garcia, vereador Walter Hayashi e vereador Dr. José Cláudio. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Senhor presidente, boa tarde a todos os colegas funcionários aqui de plenário. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo número 9325/2017, projeto de lei número 315/2017, autoria do vereador Lino Bispo. Processo número 122/2021, projeto de lei número 13/2021, autoria vereador Fabião Zagueiro. Processo número 2325/2021, projeto de lei número 114/2021, autoria vereador Marcão da Academia. Solicito inclusão para a leitura. Processo número 4905/2021, projeto de lei 229/2021, autoria vereadores Zé Luiz, Fernando Petit, Robertinho da Padaria. Processo número 4910/2021, projeto de lei 230/2021, autoria vereadora Amélia Naomi. Processo número 4930/2021, projeto de lei 231/2021, autoria vereadora Amélia Naomi. Processo número 4933/2021, projeto de lei número 232/2021, autoria da vereadora Dulce Rita.
processo número 4944/2021, projeto de decreto legislativo número 13/2021, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Processo número 4946/2021, projeto de lei número 233/2021, autoria do Poder Executivo. E o processo número 4947/2021, projeto de lei complementar número 8/2021, autoria do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Gostaria de deixar registrado também aqui, para o final da sessão, um minuto de silêncio para o Dirceu Silvério de Almeida. Faleceu nesse dia 13 de abril. Tinha 54 anos. Dirceu era irmão do vereador Juvenil Silvério, né? Quero deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares, o Juvenil vereador, nosso companheiro, toda a sua família, pelo falecimento aí do Dirceu Silvério de Almeida. Peço então ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas, designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas. Processo número 4616/2021, projeto de lei número 219/2021, de autoria do vereador Zé Luiz. Obriga os hipermercados, supermercados, atacadistas e os estabelecimentos similares de comércio de alimentos a desinfetarem os carrinhos e os cestos de compras disponibilizados aos clientes. Comissões Justiça e Economia. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4700/2021, projeto de decreto legislativo número 12/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Concede o título de cidadão joseense ao mestre de capoeira, Everaldo Bispo de Souza, o Lobão. Comissão Justiça. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4802/2021, projeto de lei número 220/2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho. Autoriza o Poder Executivo a realizar o fornecimento gratuito de medicamentos à pessoa com transtorno de espectro autista, TEA. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4857/2021, projeto de lei número 221/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a criar o bilhete único infantil no âmbito municipal e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4859/2021, projeto de lei número 222/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer um prazo na permanência de serviços de limpeza e fossa séptica daqueles cujos bairros foram implantados recentemente a rede coletora de esgoto. Comissões Justiça, Economia e Obras. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4872/2021, projeto de lei número 224/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia.
Autoriza o Poder Executivo fornecer cestas básicas aos estudantes da rede municipal em situação de vulnerabilidade e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4879/2021. Projeto de lei número 225/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Institui no calendário oficial de festas e eventos no município de São José dos Campos o dia 27 de março como Dia Municipal dedicado à realização de ações de combate ao câncer de intestino e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4890/2021, projeto de lei número 226/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Autoriza a Prefeitura Municipal a incluir a medicação caracterizada pela Associação dos Princípios Ativos Sacubitril e Valsartana no protocolo de atendimento e na listagem padrão de medicamentos indicados para tratamento de insuficiência cardíaca no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4895/2021, projeto de lei número 227/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a realizar uma campanha de conscientização sobre a importância de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4897/2021, projeto de lei número 228/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Denomina o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, localizado na rua Juvenal Santos, número 15, no residencial Galo Branco, de CRAS Jacira Banheza Correia. Comissão: Justiça, rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4905/2021. Projeto de lei número 229/2021, de autoria dos vereadores Zé Luiz, Fernando Petiti e Robertinho da Padaria. Autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de Ração e Utensílios para Animais no município de São José dos Campos e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4910/2021, projeto de lei número 230/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Estabelece critérios e condições para a destinação de computadores, tablets, celulares e demais dispositivos de informática apreendidos pelos órgãos públicos, autarquias e fundações do município. Comissões: Justiça e Educação. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4930/2021, projeto de lei número 231/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para a substituição dos veículos de transporte escolar previstos na Lei nº 8.923, de 12 de abril de 2013, e do transporte individual de passageiros em veículos de aluguel, denominado táxi,
na Lei 9.647, de 20 de dezembro de 2017, que tenham atingido os limites de vida útil durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Comissões Justiça e Transportes, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4933/2021, projeto de lei número 232/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a suspender os prazos dos cursos de procedimento de promoção da Guarda Civil Municipal durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus Covid-19. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4944/2021, projeto de decreto legislativo número 13/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio. Concede o título de cidadão joseense ao Dr. Carlos Alberto Maganha. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 30/4/2021. Processo número 4946/2021, projeto de lei número 233/2021, de autoria do Poder Executivo. Criar o novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e em Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Comissões Justiça e Educação, rito urgente, termo do prazo para emendas, 23/4/2021. Processo número 4947/2021, projeto de lei complementar número 8/2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o município a conceder em caráter oneroso a exploração de espaços de bens públicos de imóvel denominado Arena Municipal de Esportes e da outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito urgente, termo do prazo para emendas, 23/4/2021. Senhor presidente, esses são os processos da leitura do dia de hoje. Teremos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Presidente, solicito inclusão para leitura do processo 4968/2021, projeto de lei 234/2021, autoria do Poder Executivo. E solicito inclusão para votação do processo número 92/2021, projeto de lei número 6/2021, autoria Dr. José Cláudio, e o processo 3415/2021, projeto de lei 174/2021, autoria também do vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade.
Passaremos à votação dos processos constantes da ordem do dia. Em votação, a tramitação do substitutivo 1, de autoria dos vereadores Dulce Rita e Marcelo Garcia, ao processo 431/2018. Projeto de lei 133/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação da emenda 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 2614/2021. Projeto de lei 119/2021, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Marca. Em votação, a tramitação do substitutivo 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 2675/2021. Projeto de lei 121/2021, de sua autoria. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. Dezessete votos contrários, senhor presidente. Com 17 votos contrários, a tramitação está rejeitada. Peço ao vereador Marconi que faça a leitura das novas proposituras para a ciência dos vereadores. Substitutivo número 1, de autoria dos vereadores Dulce Rita e Marcelo Garcia, ao processo número 4031/2018. Projeto de lei número 133/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera a lei número 9.421, de 28 de setembro de 2016, que dispõe sobre critérios para o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo no município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça e Transporte, rito ordinário, termo do prazo para emendas 30/4/2021. Emenda número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 2614/2021, projeto de lei número 119/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Altera parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9.667, de 27 de fevereiro de 2018. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário. Processo número 4968/2021, projeto de lei número 234/2021, de autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 5.185, de abril de 1998, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Transportes, FMT, junto à Secretaria de Transportes e outras providências. Comissões Justiça, Economia e Transportes. Rito urgente. Termo do prazo para emendas 23/4/2021. Somente esse processo, senhor presidente.
Em discussão, o processo 11.571/2019, projeto de lei 348/2019, de autoria do vereador Lino Bispo. Informa, senhores vereadores, que o processo possui uma emenda. Passaremos à votação do processo. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 92/2021. Projeto de lei 6/2021. De autoria do vereador Dr. José Cláudio. Vai falar? Escrito para falar no processo. Obrigado, senhor presidente. Bom, é um projeto que ele estabelece a cooperação entre o Poder Executivo e as clínicas e hospitais privados para a gente poder aumentar a capacidade de imunização no nosso município, visto que isso é necessário para que a gente possa conseguir imunizar mais pessoas. Então eu peço a atenção dos meus pares, se puderem aprovar esse projeto. É um projeto importante para a cidade. São José dos Campos tem mais de 135 mil pessoas vacinadas e tenho certeza que com esse projeto nós vamos conseguir ampliar ainda mais esse número de pessoas. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Passaremos à votação do processo. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 120/2021. Projeto de lei 11/2021. De autoria do vereador Fabião Zagueiro. Vai falar, Fábio? Escrito para falar no processo. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite todos os vereadores, vereadoras, todos que estão nos vendo pela sessão, pela TV Câmara, né? É o projeto de lei 11/2021, processo 120/2021, que cria o Centro de Referência da Cultura Negra. Assim, como em todo o Brasil, o povo negro teve um papel de extrema importância na Constituição Histórica, Cultural e Econômica do Estado de São Paulo e do município de São José dos Campos. A atuação da comunidade negra na arte, nos usos e nos costumes do esporte, na política e no dia a dia do município, contribui para a formação da entidade na cidade. No entanto, a falta de registros escritos na época e principalmente a falta de reconhecimento do poder público e das instituições do ensino sobre a participação do negro nesse processo acabou colocando-os no plano secundário da formação do Estado. Por esse motivo, torna-se necessária a criação de diretrizes que possibilitam um regramento básico para a implantação do Centro de Referência da População Negra. A implantação desse serviço é importante tanto para melhorar a visibilidade, a política pública de promoção de desigualdade racial e também para a construção de ações setoriais duradouras que asseguram o avanço e a pauta das desigualdades racial. Em especial, a população negra, que, segundo estimativas do IBGE, de 2017, representa 54% da população brasileira. Esse centro terá como principal objetivo resgatar a trajetória étnica do nosso município,
sobretudo mostrar a sua contribuição para o desenvolvimento histórico e social da nossa cidade. O espaço também tem como proposta estimular a expressão e a manifestação cultural, servindo de referência para estudos e pesquisas para crianças e adolescentes em fase escolar. Com uma contribuição para a implementação da Lei Federal número 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que torna obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino. O Centro de Referência não pretende ser um espaço do negro, ou sobre o negro, ou o negro. É um espaço de um gueto ético e cultural, nem tampouco um espaço do folclore, reduzindo a curiosidades do passado. Ao contrário, o espaço se propõe a revisitar nossa história, passar a limpo nossa memória, para interrogar-nos sobre a formação da sociedade joseense e a nossa cultura. Fazendo, porém, da perspectiva do negro a partir do olhar e da experiência do próprio negro. O espaço será contemporâneo, para que o negro possa se reconhecer nos dias de hoje. O espaço deverá completar, principalmente o negro jovem, pobre, contribuindo para a sua formação educacional e artística, sua qualificação profissional, mas também para a formação intelectual e moral de negros e brancos de todos os cidadãos de nosso município, em benefício da geração que virão. Por fim, agradeço a contribuição para a construção dessa propositura da senhora Edna Gomes, servidora lotada na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, ao grupo Confraria do Samba e também a Nega Simpatia. A todos os outros grupos que deram certo e forma que contribuíram para a realização desse projeto. Por essas razões, temos certeza e contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse presente projeto de lei. Agora vamos passar um pequeno slide aí, só para deixar registrado. Toca o som. Obrigado aí a todos. Parabéns, zagueiro Fabião. Informo aos senhores que o processo possui um substitutivo. Passaremos à votação do processo. Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Substitutivo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 18... Justificativo de voto, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, mesa diretora dos trabalhos e a você que nos assiste pela TV Câmara e pela nossa rede social. Queria te parabenizar, Fabião, esse importante projeto que acabamos de aprovar, porque eu vivi durante 3 anos na Bahia, Salvador. Vivi 5 anos no Rio de Janeiro, onde a presença do negro é muito forte e muito respeitado. Na Bahia, por exemplo, lá em Salvador, ali no Pelourinho, tem até uma igreja dos negros, construída pelos escravos. É uma história muito bonita. Eu, na verdade, sentia falta de um espaço que você acabou de propor, né?
e que vai virar lei. Então, quero te parabenizar exatamente porque, às vezes, e é muito comum isso, a gente esquecer do nosso passado. O povo que não tem história do passado também não vai ter história do futuro. Então, essa sua propositura vem em boa hora, valorizando e enaltecendo a presença do negro no Brasil. Então, parabéns, aceite meu abraço e minha gratidão, porque na família da minha mulher também tem pessoas da raça negra. É negra que fala ou preto? Não sei como é. Né? É negra, né? Obrigado, Zé Luiz. Então, te agradeço enormemente, né? E fica aqui meu carinhoso abraço para vocês. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Fabião, também queria te parabenizar por essa brilhante iniciativa. Como disse o Walter aqui, é um momento muito oportuno que seja criado esse espaço dentro de São José dos Campos, por todos os reveses que o negro tem sofrido, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Eu acho muito importante resgatar essa história linda, que foi essa história linda do negro no Brasil, que nós conseguimos construir uma nação com diversidade, que foi o nosso maior enriquecimento. E toda a nossa maior riqueza cultural vem da raça negra mesmo. É na música, na literatura, Machado de Assis, samba, Pixinguinha, esporte, Fabião, zagueiro. Então todo o nosso enriquecimento vem da diversidade, da miscigenação da raça. Agora eu espero que a gente continue juntos aí, para que se crie esse centro cultural mesmo, e que esse centro cultural sejam transmitidos em todas as regiões da cidade, que todas as regiões da cidade, principalmente da periferia, precisa ter um movimento negro articulado, levando esporte e cultura para todos os rincões da nossa cidade. Parabéns mesmo. Você está estendendo um grande braço para São José, diminuir essas diferenças culturais e que só levantava novos talentos na periferia, que nossa nação é muito rica de valores, que estamos vivendo esse momento negro na pátria agora. Mas muito bem de você ter acendido essa vela. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero também cumprimentar o vereador Fabião Zagueiro por essa brilhante iniciativa e dizer a Vossa Excelência que fiquei muito feliz com a sua eleição, porque eu era o único negro aqui dentro dessa Câmara, né? Então, hoje não é só um negão, mas sim dois, né? Aqui nós temos amarelo, nós temos branco, não é? Então, nós somos 20% hoje, Fabião, né? Graças à sua presença aqui, a Câmara deu, né? Pegou um pouco mais de café, só tinha mais leite, né? Agora o café está juntando aí com o leite. Parabéns pela sua iniciativa. O negro é muito discriminado em todos os âmbitos da sociedade. O negro é discriminado, mas nós temos que aqui sempre valorizar, porque a cor da pele vamos dizer assim, é insignificante, mas as pessoas ainda trazem, né, esse preconceito, e muitas vezes o negro é humilhado, ele passa por assim, situações muito difíceis devido a essa falta de consciência das pessoas, no sentido de esquecer a questão da pele, mas sim o caráter, a dignidade, o valor da pessoa. Então, parabéns a Vossa Excelência por essa iniciativa. Justificativa de voto, vereador José Luiz. Senhor presidente, demais vereadores, gostaria também de me somar aos demais vereadores e cumprimentar o Fabião Zagueiro. Fabião, você usou um verbo ali muito importante, né? Que vai ser parte desse projeto que você elaborou, que eu marquei bem, revisar a história. Isso é importantíssimo nos dias atuais, que cada nação, que cada cidade, que cada cidadão
consiga realmente fazer uma revisão da história. Porque é só dessa forma, vereador Petit, que nós vamos conseguir realmente pegar situações e projetos como esse que Vossa Excelência trouxe para casa hoje e ver com bons olhos. Em alguns lugares, infelizmente, até isso, vereador, eles estão polarizando e deixando de lado. Então, pela manifestação de todos aqui nessa casa, é um projeto muito bem-vindo, que você consiga colocar lá na ponta tudo aquilo que você mostrou ali no seu slide, e da minha parte fico muito contente de poder colaborar também com uma iniciativa dessa. E visto que a cidade também tem um olhar muito positivo para esse tipo de política pública. Parabéns, Fabião Zagueiro. Justificativa de voto, vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores. Também aqui para parabenizar o Fabião, uma grande iniciativa, né? Em um país que infelizmente ainda é muito racista, né? Ainda no governo federal tivemos um secretário de Educação que assinou o último ato dele antes de sair da Secretaria, do Ministério da Educação, foi para terminar com a cota, né? Felizmente ele não sabia que ele não tinha esse poder, né, tão grande, né? A cota, que foi criado um programa excelente para diminuir um pouco, né, ajudar um pouco a diminuir essa diferença entre negros e brancos. E o Fabião agora com essa ação em São José dos Campos, é o que a Dulce Rita falou, é que o José Luiz Nunes falou, que você possa colocar em prática, né, pode contar com essa casa, colocar em prática ações que visam a diminuição dessa diferença social que a gente sabe que é muito grande, né? Sou casado com uma negra, né? Sempre respeitei, né, a raça. Eu acho que todo mundo tem que ter esse ensinamento, né? E o Fabião veio quietinho, chegou quietinho aí e já fez um gol de placa, né? Fabião Zagueiro, grande projeto, e fazer diferença em São José dos Campos vai ser fundamental. Parabéns. Justificativa de voto, vereadora Juliana Fraga. Eu quero aqui parabenizar o Fabião, né, por esse projeto tão importante e que possa realmente articular todas as políticas públicas que envolvem a questão racial. Nós temos uma lei de 2003 que foi aprovada, né, que ensine, que tenha no currículo da rede o ensino da cultura, da história da cultura afro-brasileira, que infelizmente ainda em lugares isso não foi incluído. Né? Então, isso ainda não acontece desde 2013. E a gente sabe da importância de conhecermos a história para que diminua o preconceito, o racismo, e que ainda, infelizmente, que existe muito ainda aqui no Brasil. Parece que não, é velado, mas existe. Então, que possa articular com esse projeto que você apresentou, através da educação, cultura, esporte, faça toda essa articulação de tamanha importância que é realmente para a população negra. Também sou casado com um homem negro, eu acho que esses preconceitos são velados muitas vezes, mas é com esse tipo de ação e projeto que vai quebrando e a população negra vai tomando seu espaço na história. Justificativa de votação, vereador Renato Santiago. Presidente, gostaria de parabenizar o querido Fabião Zagueiro, vereador, amigo, parceiro, pelo projeto. Né? Nós que estivemos no lado do esporte, nós temos uma grande lição de aprender a conviver com pessoas diferentes, de raças diferentes, de personalidades diferentes. Isso, ao meu ver, deveria ser reproduzido em toda a nossa sociedade, né? Nós somos todos iguais, o que muda é a cor da pele, a cor do olho, a cor do cabelo, mas por dentro somos todos iguais, né? Com coração, com sentimentos, com cérebro. Então, Fabião, nessa busca dessa igualdade, eu te parabenizo pelo projeto e conte sempre comigo, com os amigos, com todos os vereadores aqui que aprovaram por unanimidade o seu projeto, porque é uma iniciativa muito nobre. Parabéns. Justificativa de voto, vereadora Amélia Nome. Para cumprimentar e dizer que eu votei favorável, que bom que essa casa vai ser pautada por essa questão, e é muito importante porque nós sabemos que o preconceito existe, o racismo existe, e que infelizmente nós
Estamos assistindo ainda, agora, a semana passada, uma vereadora negra em Minas Gerais, vereadora Dandara. Ela sofreu preconceito, teve toda uma solidariedade das mulheres de Minas Gerais, do setorial de negros, porque, infelizmente, nós sabemos que não só os negros, mas principalmente a mulher negra sofre o preconceito. E ela foi eleita e está sofrendo na pele o preconceito no seu dia a dia. Então, parabéns. E não é fácil, porque o preconceito ele é enrustido, mas ele é presente. E aqui a questão, o Lino Bispo falou, é 20%. Vocês são 50% da sociedade, né? Porque nós sabemos que muitos ficam lá. Café com leite não existe. É preto, é branco, né? É isso que tem hoje. E nós temos que assumir que tem raça e que tem, infelizmente, discriminação nesse país. Em discussão, o processo 1888 de 2021. Projeto de Lei 95/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita. Inscrita para falar no processo. Eu queria só fazer um breve histórico da família, da pessoa que eu estou homenageando aí com o nome de rua, o senhor Motoyoshi Murakami. Motoyoshi Murakami nasceu na província de Kumamoto, no Japão, em 1937, mas sua jornada até o Brasil transformou em um dos principais produtores de flores de São José dos Campos. Aos 21 anos, em razão das dificuldades no país, por causa da guerra, deixou a família e veio para o Brasil, em 1958. Ainda jovem, aos 26 anos, casou com Iseko Murakami. Desta união nasceram 5 filhos. O Carlos, tem os nomes japoneses aqui, mas é meio complicadinho, vamos tentar. Carlos Yoshihause Murakami, Célia Kazuo Murakami, Cláudio Shinichi Murakami, Claudinei Isao Murakami e Cláudia Kazuko Yoshida. Trabalhou em várias colônias japonesas até se instalar na fazenda Sanefuji, em Cotia. Tempos depois, virou a cooperativa agrícola. Ele comprou a fazenda Honda, em São José. A família Sanefuji ajudou Murakami a comprar algumas grebas de terra para produzir seu próprio sustento. Na época, eles produziram batata, arroz e feijão. Depois começaram a plantar verduras e para isso utilizavam as águas do Rio Paraíba, do Rio Pararangaba. Nos anos 90, com o crescimento da região e a chegada de novos bairros, a água do Rio Pararangaba se tornou imprópria para o cultivo de verduras. Foi quando ele, muito responsavelmente, passou a produzir flores, porque ele não queria vender verdura contaminada para a população. Por 22 anos, a família Murakami produziu flores em suas terras na Zona Leste. Dedicado e visionário, tinha planos para mudar de atividade, mas infelizmente veio a falecer em 2012. Sua relação com o desenvolvimento da região leste da cidade o tornou referência no cultivo de hortaliças, de flores. Em razão do seu trabalho e dedicação pelo desenvolvimento, requero que ele nomeie uma via na Fazenda Honda, no lotamento da Honda. Eu acho que aqui eu estou demonstrando o meu reconhecimento por tudo que foi o Sr. Murakami na região de Eugênio de Melo, não só como um grande líder de família, mas também um grande produtor e uma responsabilidade social muito grande, pois tudo que se precisava podia bater na casa do Sr. Murakami, que ele estava pronto para servir a comunidade. Então aqui eu deixo minha gratidão, o meu reconhecimento e um abraço para a família. E peço o voto de todos, lógico, né? Ah, bom, né? É que o outro já vem aqui atrás.
Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Justificativa de voto, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, vereadora Dulce Rita, parabéns por esse projeto. Conheci o seu Motoyoshi Murakami e toda a família. Ele era um fã incondicional seu. Pelo trabalho que você desenvolve para a nossa cidade, em especial para aquela região de Eugênio de Mello, especificamente Fazenda Honda. Lá nós temos grandes produtores de orquídeas, né? Família Takanashi, família Hasegawa. E seu Murakami também, ele tinha uma diversidade até maior de outras espécies de flores. Um homem bondoso demais, uma família abnegada. Ele tem muita gratidão também pela família Sanefuji. Foi quem ele dizia sempre assim, sempre o seguinte: quem me ajudou muito aqui, Walter, foi o seu Sanefuji. Então devo muita gratidão para ele. E numa ocasião, conversando com ele, né, dentro das nossas atividades da colônia japonesa, né, ele falou de você. Eu falei assim, eu conheço, claro que conheço a Dulce Rita. Então, ela é uma mulher fantástica. Eu falei, é verdade, é verdade. Então, Dulce, ele tinha também uma admiração muito grande por você. A família e as famílias japonesas de lá também têm uma admiração por você. Então, até... brincadeiras à parte, não fica com ciúmes não, porque eu falei assim, não, a gente tem que votar e tem que ajudar em quem ajuda a cidade, em quem está preocupado com as pessoas, né, com os vereadores que prestam serviço para a nossa comunidade. E eu sei do trabalho que você fez para isso, sempre, a travessia em cima da linha de trem, né? E outras benfeitorias que você também levou. Parabéns, viu, Rita? E muito obrigado também. Me sinto também homenageado, junto com a família, por essa homenagem ao senhor Motoyoshi Murakami. Em discussão, o processo 2612/2021. Projeto de lei 117/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, inscrita para falar no processo. Aqui também eu queria fazer uma homenagem a um grande amigo que eu tive o prazer, a oportunidade de trabalhar com eles muitos anos na subprefeitura de Eugênio de Mello. Então nós estamos dando o nome de uma viela para ele, ele merecia um nome muito melhor, mas é uma homenagem muito singela que nós estamos fazendo e falar para a família que isso daqui foi indicação, inclusive, dos funcionários da subprefeitura, que eu falei, olha, estou com um limite aí de locais para denominar, e aí o pessoal da subprefeitura que fez a indicação do nome do seu Honorato para fazer essa denominação. Benedito Honorato Filho, de Georgina Oliveira Lemes, dono de casa, e pai Francisco Honorato, tratorista e caminhoneiro de profissão. Benedito Honorato nasceu em São José dos Campos, uma família humilde com 18 filhos, descendência italiana, no dia 6 de junho de 1949. Nasceu no bairro da Vila Progresso, viveu lá por alguns anos, depois mudou para a fazenda Aras Ipaú, próxima a Petrobras. Aí o pai dele era tratorista e ele seguiu o exemplo do pai, que foi tratorista, né? E, entre outras profissões, Benedito Honorato também trabalhou como servente de pedreiro, participou também da construção do Esporte Clube Martins Pereira, na construção do Teatrão da Vila Industrial e também do CTA. Teve também uma passagem como mecânico lá. Em 1971, casou-se com Miriam Lourdes Soares, mineira do Carmo de Minas. Desse casamento, ele veio para trabalhar aqui exclusivamente em terraplanagem, em firmas particulares,
Aí ele ficou bastante tempo, depois ele aumentou sua experiência com máquinas pesadas. Benedito era um honorato, né, como ele era mais conhecido. Tinha uma grande paixão pela cidade. Em 1978 ele entrou para a prefeitura, foi trabalhar no DCO, sempre trabalhando com máquinas pesadas. Depois foi para a Regional Leste, depois foi trabalhar em Eugênio de Mello, onde ele começou uma nova etapa em sua vida com muitas oportunidades. Participou de muitos cursos de capacitação, Senac, no Passo, teve uma participação como integrante da Defesa Civil. No seu trabalho no distrito de Eugênio de Mello, teve um excelente desempenho, cuidando das estradas rurais. Inclusive, tem uma estrada Joel de Paula, que todo mundo fala assim, a estrada existia enquanto existia o Honorato. Depois que o Honorato se aposentou, a estrada está uma lástima. Infelizmente, é o que está acontecendo, e o Benedito Honorato deixou essa marca nessa estrada, que eu só ouço falar disso. Foi um excelente profissional, supervisor de terraplanagem, até ele se aposentar. E ele deixou essa frase. Essa frase quem mandou para mim foram os filhos dele, que a maior herança de um pai é quando ao se olhar seus filhos se enxerga toda a virtude do próprio pai. Então os filhos pediram para deixar que a alegria dele é de ter orgulho de ver os seus filhos como exemplo dele mesmo. E volto só querendo falar que uma vez teve uma fala aqui semana passada, dizendo que para se construir uma cidade tinha que se olhar as grandes figuras, as grandes personagens dentro de uma prefeitura, os grandes secretários, os grandes prefeitos, mas tinha que também dar um olhar muito especial aos funcionários, porque eles eram a chave mestra de toda a engrenagem da prefeitura. Então aqui estou fazendo essa homenagem para o meu amigo, que foi meu amigo de muitos anos, o seu Benedito Honorário, uma peça fundamental dentro da subprefeitura de Eugênio de Mello, na manutenção de estradas rurais, no desempenho seu como supervisor e no comando da sua equipe, que ele sempre foi muito zeloso e gostava muito das pessoas e cuidava muito bem deles. Então eu queria aqui deixar minha gratidão e falar para a minha amiga, esposa dele, que olha aqui, é uma imagem, uma homenagem que toda merecida, que a família merece, e o Honorato merece mais ainda. Um beijo para todos. Passaremos à votação do processo. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3126/2021. Projeto de lei 163/2021. De autoria do vereador Marcão da Academia, escrito para falar no processo. Senhor presidente, boa noite vereadores, vereadoras, público que nos assiste através da TV Câmara, através da página do Facebook. Esse processo, ele se consiste na autorização do Poder Executivo fornecer o chip de internet aos estudantes da rede municipal em situação de vulnerabilidade social. Semana passada nós tivemos a apresentação do programa 5.0, até pedir, dá licença, senhor presidente. Programa 5.0, desenvolvido aplicado pela Secretaria de Educação, foi um projeto muito importante, que é um projeto que realmente vem a complementar a educação, a realmente ter um uso adequado do material, dos tablets, né, que antigamente esses tablets não tinham programa, não tinham um uso adequado, e hoje vem realmente com uso, com um programa com alta tecnologia para os nossos estudantes. Felizmente, essa pandemia, ela veio realmente para dificultar a educação dos nossos jovens, e a gente faz aí um estudo que basicamente nesses 2 anos, 2020 e 2021, na educação, não só de São José, mas do mundo inteiro, os alunos vão ter um atraso de pelo menos uns 5 anos na educação. Então, esse projeto 5.0 da educação, ele fortalece, ajuda muito a educação online, mas para isso nós temos que lembrar que é o seguinte: muitos dos jovens têm a dificuldade de acesso à internet,
e teria muita dificuldade de acesso também ao estudo. Então, esse projeto vem realmente através de uma discussão nossa com o secretário de Educação, com a Secretaria de Educação, vendo a viabilidade de fornecer chips, né, da internet, de celulares, para as pessoas com alta vulnerabilidade social. Então vai ser, parece, fornecido mais de 10 mil chips, isso através do nosso projeto, através de uma conversa com a Secretaria de Educação e oferecido às crianças que mais precisam ter realmente esse acesso. Pode ligar para os professores, pode usar o SMS, os aplicativos que a escola vai fornecer para ter uma educação melhor e de qualidade neste momento realmente de pandemia e de quarentena. Então, eu fico muito contente, pedindo o voto de todos os vereadores, lembrando que esse projeto do 5.0, da Educação 5.0, um projeto inovador da educação aqui de São José dos Campos, que também contempla dentro desse projeto a educação socioemocional, que vai de encontro também com um projeto de lei que nós já aprovamos nessa casa, de fazer um trabalho de prevenção na depressão e no suicídio do jovem. E esse programa do Educação 5.0 também vai estar incorporada dentro desse programa um trabalho socioemocional, justamente para trabalhar com os nossos jovens, com as nossas crianças, sobre a questão de bullying, de socialização, de uma série de questões que também vai ser muito adequada a este momento. Então, peço aos nobres pares que apoiem mais uma vez esse projeto e que a gente possa dar realmente direito e condições aos nossos jovens que mais necessitam. Muito obrigado, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Passaremos à votação do processo. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3415-2021. Projeto de Lei 174/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, escrito para falar no processo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Marcão. Bom, puder colocar a imagem, por favor? Hoje nós vamos fazer uma homenagem aqui a um grande amigo, que foi meu colega de escola, foi jogador de basquete aqui de São José dos Campos. Até conversei com o Petite conheceu, o João Estevans do Reis Neto, que é o Netão. O Netão estudou comigo no João Cursino, desde quando eu cheguei aqui em São José dos Campos. Estudamos na época do ginásio, colegial, formamos juntos, jogamos basquete junto pelo João Cursino. O Neto é da família do seu Zé Moacir, filho da tia Voli, irmão do Zeco, da Ana Alícia. Nasceu em Avaré, morou aqui em São José dos Campos por muito tempo, jogou no tênis clube, ao lado do Carioquinha, do Marcelo Vido, do Biratã, época que realmente o esporte em São José dos Campos trazia orgulho para a população, época que o São José subiu para a primeira divisão, que o basquete foi campeão brasileiro, campeão paulista, campeão sul-americano, época de muita glória aqui de São José, e o Neto representava um pouco do basquete aqui de São José. Além de ser um dos maiores amigos pela altura, 2,3 m, um dos melhores amigos que eu tive na vida. O Marcão conheceu ele nas minhas campanhas, ele trabalhou comigo nas campanhas de 2012, 2016, faleceu no dia 12 de setembro de 2016, pouco antes da eleição. Então, a minha homenagem para o Neto, grande amigo, grande jogador de basquete, trabalhador, professor de educação física, de formação, que Deus o tenha em bom lugar. Eu acho que mais que merecido ele ter aqui uma lembrança numa rua aqui em São José dos Campos, e toda a família, num mundo que hoje em dia pouco se preza a amizade, ter uma amizade como a gente teve com o Neto é uma coisa
de encher o coração da gente, toda a família. Muita saudade que a gente fala dele aqui, fazem 5 anos que ele foi, está fazendo muita falta. E eu queria pedir aos pares esse voto, por mim, pelo meu grande amigo Netão, pela família dele, que perdeu um filho com 48 anos que ele tinha na época. Foi muito triste para todos, ele está enterrado lá em Paraibuna. Então, a minha homenagem para o Neto, que Deus o tenha em bom lugar, que uma hora dessa ele esteja lá em cima, do lado do meu pai e da minha mãe lá, recebendo essa homenagem, que é o mínimo que eu posso fazer por ele, meu grande amigo da minha vida aí. Muito obrigado a todos. Informa aos senhores vereadores que o processo possui 2 emendas. A emenda número 1 foi arquivada pelo autor. Passaremos à votação do processo. Em votação, a emenda número 2. Vereadores favoráveis para a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o projeto. Vereadores favoráveis para a comissão, os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Projeto aprovado por unanimidade. Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir 1 minuto de silêncio a José Magno Alves Leandro, e eu vou fazer a apresentação porque as filhas dele estão lá em Santa Catarina, assistindo essa sessão pela nossa TV Câmara, e ele é suplente de vereador dessa casa. Então, quero fazer aqui a apresentação da história dele. Por favor. José Carlos Magno, presente. O Magno, ele foi presidente dos... ele participou da primeira diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos, que estava lá mais de 30 anos apelegada, e aí o sindicato fez uma chapa com o presidente, era Ari Russo, né, que era na época MDB, juntamente com uma chapa com vários sindicalistas da Erickson, mas estava lá o Zé Luiz Gonçalves e também o Magno, que era da Embraer, e eu queria registrar, o Edson também está nessa foto, que é um companheiro que mora aqui em São José, e tem vários outros, mas essa é uma foto histórica da época da chapa que foi eleita e que mudou o rumo do Sindicato dos Metalúrgicos em São José. Pode passar. Em 82, ele foi suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, sempre aguerrido na luta em defesa dos trabalhadores, de quem mais precisa. Do Poder Legislativo, né? Então foi assinado pelo juiz Dr. Antônio Claré. Então ele foi suplente de vereador desta casa. Está aí, né, o diploma, como nós todos temos, ele também recebeu. Esta foto aqui são ele com o Lula. Olha o bilhete ao companheiro Magno, um abraço, Lula. Em outro momento, a ele ali com o Vicentinho, com o Carlinhos. Quando o Carlinhos foi prefeito, ele morava em Santos. Aí ele veio até o gabinete. Pode passar. Aqui o Magno representando os trabalhadores da Embraer nos encontros internacionais, que teve um na Flórida, um em Madrid, e ele lá levando e discutindo a questão da aeronáutica, né, muito importante. O movimento sindical sempre teve uma articulação do setor aeroespacial, e ele estava lá representando os trabalhadores da Embraer. Pode passar. Aqui a foto dele da Embraer, né, alguns companheiros ali, o Jair Stropa, né, velho companheiro que era lá da Schrader, ele lá num avião, aqui dentro da fábrica. Pode passar. Essas são outras fotos também, ali o Zé Luiz, da formação da CUT. A CUT foi formada
na década de 80, e a diretoria do sindicato, mesmo não sendo do PT, o Ari Russo era do MDB, eles participaram do congresso da formação da CUT. Então está lá o Magno, está aqui parte da diretoria, aqui tem vários companheiros da Embraer, então está aí o Zé Luiz, eles na participação destas ações aí. Pode passar. Aqui uma mensagem do Zé Luiz Gonçalves, mandou agora há pouco, e aí a carta que um texto que ele mandou, eu vou ler aqui, mas põe o áudio, por favor. O Magno foi um grande trabalhador da Embraer, qualificado, profissional de alta qualidade, e um grande sindicalista, e um grande amigo meu nos tempos de direção do Sindicato Metalúrgico. Muita tristeza a partida dele. Fica aqui, do José Luiz, que foi presidente do sindicato, amigo do Magno, a minha sentimento à família, aos amigos e à família metalúrgica, que teve um grande batalhador, que foi o José Magno Alvo Leandro. Um grande sentimento aí a todos. Bom, e ele escreveu para mim, antes de ter gravado, Magno sempre se posicionou ao lado dos trabalhadores da Embraer, sem deixar de lado seu profissionalismo enquanto trabalhava na fábrica. Reconhecido pelos companheiros, pela direção da empresa, que nunca questionou sua capacidade profissional e, portanto, o respeitava muito nas mesas de negociações entre sindicato e Embraer. Pode passar, por favor? Aqui uma fala do Toninho. Hoje à tarde pedi para ele gravar, aliás, pedi 3 horas da tarde. Obrigada, Toninho. Na segunda gestão, aí foi uma chapa só do pessoal do PT e da Convergência Socialista, e aí o Toninho entrou na segunda gestão já. Na primeira foi o Zé Luiz e na época, o Zé Luiz, o Magno e um outro companheiro, e depois nessa foi uma chapa mais completa. O Toninho, por favor. Olá. Me deixou bastante consternado a notícia da morte do companheiro Magno e de sua companheira. Magno foi um companheiro de primeira hora na oposição sindical, para a gente poder derrotar o Zé Domingues Pelego, lá nos idos anos de 1981. Depois me recordo do Magno como dirigente sindical, quando nós fizemos a primeira greve em 1982. Depois dessa greve eu fui demitido da empresa e Magno foi a pessoa que foi negociar a minha reintegração e fui reintegrado à empresa, e depois tem toda a história da Embraer e da categoria metalúrgica aqui dessa região. Magno, me lembro dele também como diretor do sindicato, eu já na diretoria do sindicato, das parcerias que a gente fazia, das lutas que a gente travava, um companheiro sempre leal, um companheiro sempre franco. E é uma consternação saber do falecimento dele, e principalmente num momento desse que nós estamos vivendo, onde nós temos perdido tantos companheiros, tantos amigos, e essa dificuldade que se tem, é por isso que a gente precisa combater esse governo, para derrubar esse governo. Para acabar com o vírus é preciso tirar esse verme que está no Palácio do Planalto. Eu já participei de várias atividades de tributos a companheiros e amigos que nós já perdemos com essa pandemia. E quero deixar aqui o meu abraço às 2 filhas do Magno, aos seus amigos, aos seus parentes, e dizer que o Magno vai estar sempre presente. Obrigada, Toninho. Depois eu vou fazer isso, vou colocar no meu Facebook, vou acertar esse vídeo. Olha, o Magno, aqui em São José, nós por diversas vezes trouxemos Luiz Carlos Prestes, acho que 3 vezes. Eu estava na universidade, ainda no movimento estudantil, quando nós, pelo DCE, trouxemos ele. Então, aqui tem uma foto do Magno com o grande Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, né? Então, essa foto histórica aqui. Pode passar. Aqui aqui nós já... o Magno ali, essa última foto que ele tirou junto com os parentes, a foto de baixo, ele lá no Sindicato dos Metalúrgicos, aqui vários amigos, tem companheiros do sindicato e familiares, tá? Pode passar, por favor. Aqui a solidariedade da filha, ela me pediu para colocar essa foto,
porque essa primeira foto foi a que ele tirou, ele que tirou, foi a última, aliás, tem um pôr do sol, mas foi a última foto que ele tirou lá em Santa Catarina. Essas fotos aqui de baixo, ele com as filhas, com a esposa, e lá em cima também com a esposa. Ele faleceu dia 16/3, e ela, Rose, ela faleceu dia 13, né? Então é uma tragédia muito grande, e eu avisei a filha dele que faria essa homenagem agora, foi acho que foi antes do meio-dia. Ela falou assim: Amélia, eu estou mudando, e conseguiu essas fotos. Então, as filhas moraram e cresceram aqui em São José dos Campos, conhece os amigos do Magno, e é importante dizer que o movimento sindical, a luta dos trabalhadores, ela tem vários companheiros que atrás de nós nos ensinaram muito. Então, Magno, Zé Luiz, Jesus, né? Oliveira, liguei para Oliveira, para o Tararã, para todos eles me ajudarem, inclusive, a construir essa história e falar aqui e registrar. Né? Lembro do Zenon, né, Dulce Rita, era da Itachi, mas fez parte desse processo da construção da chapa de oposição, porque o tal do Pelego, quando estava no sindicato, era muito difícil. Então a chapa foi muito bem articulada para a gente derrotar e articular um movimento forte, como é o movimento dos trabalhadores na região. E essa construção teve um papel e tem nome, tem história, que são esses companheiros que tem aí. Quero aqui registrar que a filha dele o tempo todo falou assim: procure o Ari Russo. Hoje o Ari Russo não está mais morando em São José dos Campos, participou de toda a articulação e do registro que nós fizemos aqui em São José do livro sobre a ditadura, mas ele está trabalhando numa prefeitura aqui no interior do estado de São Paulo, mas acompanha sempre as ações aqui de São José. Eu acho que deve ter mais uma foto. Vamos ver? A foto do... não, era a foto do pôr do sol. Vou colocar no meu Facebook, as filhas Andréia e Anne. Então nós vamos fazer essa homenagem, esse 1 minuto de silêncio pelos trabalhadores que estão indo, infelizmente. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Milton Vieira Filho. Senhor presidente, queria aproveitar aqui também este momento e pedir 1 minuto de silêncio para o Dirceu, amigo, irmão do nosso colega aqui, Juvenil, que no último dia 13 partiu, né? Mais uma vítima aí do Covid, mais uma pessoa que nos deixa, né? Nesse momento tão difícil. Não tive o prazer de conhecê-lo, mas acredito que, sendo irmão do Juvenil, é uma pessoa maravilhosa, foi uma pessoa maravilhosa e com certeza deixou o seu legado aqui também. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Júnior da Farmácia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Também queria pedir 1 minuto de silêncio para a dona Terezinha Tarcisa dos Santos. Deixou os filhos, netos, bisnetos na tarde de ontem. Deus conforte a todos os familiares. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Presidente, também queria pedir 1 minuto de silêncio para Maria Zilda de Oliveira Araújo Silva, moradora de Eugênio de Melo, que infelizmente foi mais uma vítima do Covid. Falar para a família que tem aqui meus sentimentos e que nós estamos aí rezando para que pelo menos o marido dela consiga se salvar, porque também está na UTI entubado com Covid. Com a palavra, vereador Dr. José Cláudio. Senhor presidente, eu não podia vir deixar falar isso aqui. Na verdade, eu vim pedir 1 minuto de silêncio para o Brasil, porque a gente assistir na televisão pessoas sendo amarradas para ficar entubada no estado do Amazonas, nossa cidade aqui vizinha de São Sebastião, com os sedativos já acabando. Rio de Janeiro lembrou aqui a Dulce. Então, a gente tem que pedir 1 minuto de silêncio para os brasileiros que se foram e para nós que estamos aqui assistindo essa tragédia humana desse país, que um dia até a Juliana falou bem aqui, virou celeiro
de produção de variante de Covid para o mundo. Que Deus possa me ouvir e nos ouvir e botar um pouco de juízo na cabeça desse povo que governa esse país lá em cima, em Brasília, para que pense nas pessoas, porque eu entendo que também as prefeituras poderiam, de repente, até ter feito mais estoque, mas o Ministério da Saúde pegou todos os estoques dos sedativos e puxou para ele essa compra. E não se programou para essa segunda, não se planejou para essa segunda, terceira ou quarta onda que há de vir, para essa doença triste, que nós podemos ter nossas diferenças aqui, mas eu vejo nós 21 vereadores de São José dos Campos, todos nós, a gente faz o possível para tentar ajudar a população. Não estou aqui querendo ofender ninguém, nem bater, mas que Deus ilumine o nosso presidente, que pelo menos agora com essa CPI nas costas dele, que ele realmente administre esse país, que esse ministro da Saúde, que é cardiologista, que ele realmente cuide da saúde desse país, que é uma vergonha. Eu sei do senhor, que o senhor também é uma pessoa emotiva, já pude ver isso aqui na Câmara, falando sobre a morte de um amigo do senhor e meu. A Dulce hoje falando para mim de ver a televisão, que ela passou até mal ontem vendo, ver as pessoas amarradas, entubadas. Aquilo lá é um absurdo, uma pessoa ficar entubada sem sedação. Aonde que o nosso país chegou? Pelo orgulho, pela politicagem, pela falta de... Parece que as pessoas dão mais valor ao poder do que à vida. Então, que Deus dê um pouco de juízo, que essas pessoas olhem essa situação, traga sedativo para esse país, esse famoso kit intubação, que não tem kit intubação. Kit intubação é um tubo, laringo e o guia para intubar, é o sedativo, para a pessoa poder ficar sedada com conforto, porque é muito triste mesmo. É muito triste a gente ver uma situação que nem a gente pôde assistir ontem pela televisão, e eu acho que a televisão não deveria mostrar isso. Eu acho que isso é muito triste, mostrar para as pessoas, amedronta as pessoas, viu, presidente? As pessoas, desculpa até ficar demorando, as pessoas ficam com medo, mais medo ainda, de adquirir, de pegar essa doença, entendeu? É muito triste isso. Então, eu faço parte dessa Câmara, eu vejo que todos nós, vereadores aqui, lutamos muito pela vacina, todos aqui, os 21, e a gente fica muito triste de ver essa situação. Tá? Obrigado, desculpa o tempo aí. Obrigado, vereador Dr. José Crauto. Com a palavra, vereador Renato Santiago. Presidente, vim aqui manifestar meu apoio, minha amizade, meus sentimentos à família do nosso querido amigo aqui, líder de bancada, presidente do partido, Juvenil Silvério, pelo falecimento do seu irmão, né, há 2 dias. Já é o terceiro familiar do nosso querido Juvenil falecido, né? Perdeu a mãe, um irmão ano passado e agora um outro irmão. Então a gente sente muito e manifesta aqui os nossos sentimentos a todos os familiares nesse momento muito difícil. Obrigado, presidente. Passaremos então agora a 1 minuto de silêncio. A pedido dos vereadores Robertinho da Padaria, Amélia Naomi, Milton Vieira Filho, Júnior da Farmácia, Dulce Rita, Dr. José Cláudio, Renato Santiago, pelos passamentos dos senhores Dirceu Silvério de Almeida, do nosso amigo, irmão do nosso amigo vereador Juvenil, José Magno Alvaraz Leandro e esposa Rose, Maria Zilda de Araújo Silva, Terezinha Tarcisa dos Santos, e como disse o vereador Zé Cláudio, para todos, né, todos, o povo brasileiro, né, que foi pela morte aí do Covid.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.